Como será a volta de Cristo? Olá, peregrinos. Estava conversando aqui com a minha esposa agora sobre a volta de Jesus, né? É um assunto que está ardendo no nosso coração, né, Preta? Muito. É. E a gente estava perguntando, por exemplo, como é que a gente vai falar sobre isso aí para as pessoas entenderem, porque parece loucura, né? Quem escuta os crentes falando aí, os cristãos falando, né? Eles que creem na palavra, né, gente? Cristão, para mim, é aquele que crê na palavra. Né? Tem muita gente se intitulando cristão por aí, mas negando as doutrinas bíblicas, né? É complicado isso aí. Mas, hoje em dia, né, se a pessoa se sente cristão, a gente já não pode falar nada. Hoje em dia pode sentir qualquer coisa, né? Exatamente, então... Mas assim, a volta de Jesus, ela é literal, tá? Eu tenho falado muito nessa questão da nova era, que o pessoal fala muito aí, essa era de aquário, né? Que existem aí né, eles acreditam que tem aí uma série de pessoas reencarnando, né, de outros planetas, aqui, seres evoluídos, que vão ajudar na transformação deste mundo, né, que são seres índigos, vamos dizer assim, ou coisas similares. E isso é uma doideira para mim. Eu já participei dessas doutrinas, eu já li sobre isso há muito tempo atrás. E então o pessoal crê que a volta de Jesus, eles até usam muito a Bíblia, assim, o que interessa, né? Mas o que não interessa tiram fora. Então não conseguem fazer assim a harmonia dos textos da Bíblia, né? Então a volta de Cristo, para o pessoal que crê nessa doutrina de nova era, é um estado de consciência. Vai se iluminar, né, de conhecimento por seres, né, evoluídos que estão reencarnando. Começa que a palavra não fala em reencarnação. Em nenhum lugar da Bíblia existe reencarnação, nem nos originais, em hebraico, grego, aramaico, até em latim, na Vulgata, não tem a palavra reencarnação, não existe essa doutrina na Bíblia. Tá? Criam sim, tinha alguns povos lá que criam em reencarnação, já viviam nesse engano aí, mas a Bíblia é ressurreição. A pessoa, ela morre uma só vez e depois vem o juízo, tá? E a palavra é bem clara na questão de que nos últimos tempos existirão pessoas que não conhecerão a morte, elas serão transformadas vivas na ocasião da vida de Cristo, né? Porque esse corpo aqui, ele não pode herdar a vida eterna. Carne e sangue não herda a vida eterna, né? Então será um corpo de glória. Então aqueles que morreram em Cristo serão transformados primeiros, e depois aqueles que estiverem vivos na ocasião da volta de Cristo ou do arrebatamento, enfim. Aí dentro da visão cristã bíblica existem alguns pontos de vista, né? Em relação à volta de Jesus, se ela é antes da última semana, no início da última semana, se ela é no meio da última semana ou durante a última semana, ou se ela o arrebatamento é junto com a volta, né? Então, enfim, isso sim, esse tipo de ponto de vista, de estudo é bíblico, não são doutrinas basilares, né? Mas são pontos de vista que são confrontados, estudados e discutidos dentro dessa doutrina, e é tranquilo, né, amor? Nós temos irmãos lá na igreja que acreditam na pós-tribulação, tem outros que acreditam na pré-tribulação, tem outros que acreditam na mid-tribulação, e a gente vive normalmente, sem problema nenhum. Agora, não tem ninguém na minha igreja que crê em reencarnação. Exatamente. Isso é um ponto crucial, né? É. Se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Exatamente, a palavra mesmo diz que se Jesus não ressuscitou, toda a nossa fé é vã. Tudo aqui que eu estou falando é a história da carochinha. Se Jesus não ressuscitou. E ele ressuscitou num corpo de glória. Ele apareceu para os discípulos com um corpo de glória. Ele foi tocado. Ele não apareceu em espírito. Ele apareceu num corpo de glória. Eu sei que isso parece loucura para as pessoas, e parecia para mim, mas isso é fato histórico. Isso foi relatado em outros livros históricos por historiadores da época, Flávio Joséfo e outros, que ele apareceu em uma só vez para mais de 500 pessoas, inclusive Jesus apareceu. Ele ressuscitou e ficou mais um tempo andando, né, entre as pessoas antes de ascender aos céus, né? E ele falou, a volta de Jesus, ele falou, da mesma forma que eu subo aos céus,
Da mesma forma que eu estou subindo agora, eu voltarei. Ou seja, ele vai voltar dessa forma, será visível e ele vai voltar da mesma forma que subiu e foi desaparecendo no céu, à medida que foi se distanciando, né? Dessa mesma forma ele vai voltar, né? E aí nós cremos, né, que ele voltará com a igreja de Cristo que será arrebatada. A igreja de Cristo são todos aqueles os salvos, né, que creem em Jesus Cristo, que aceitaram Jesus, se arrependeram de seus pecados, creem que Jesus é Senhor e Salvador das suas vidas e buscam e procuram viver o caminho. Esses são a igreja. Então a igreja será arrebatada e depois volta com Jesus na sua volta. Agora, quando será o arrebatamento? Aí é um assunto de discussão, né? Mas vamos ver aqui, amor, onde é que diz lá sobre a volta de Jesus? Marcos 13, 26, 27. Tá. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos nos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Amém. Isso é a volta, né? Isso. Então, a volta de Jesus ela é literal. Não é um estado de consciência. A vida cristã é um estilo de vida. Não deixa de ser um estado de consciência também. Mas é um estado de consciência baseado na sua doutrina, baseado na Bíblia. E todos os textos da Bíblia eles são harmônicos. Eu não posso pegar trechos da Bíblia para formar doutrinas aí, que nem o pessoal anda fazendo. Entendeu? Inclusive, sobre essa questão da nova era aí, haverá sim um tempo de paz, né? Mas é uma falsa paz. E muitos serão enganados por isso. Então, a própria palavra, eu já disse num outro momento, a própria palavra já anuncia que isso vai acontecer. Que é para as pessoas se cuidem para não serem enganadas. Porque essa pessoa, esse líder que será levantado, que será líder, né, será responsável por acordos de paz, né, que nunca antes foram conseguidos. Este sujeito, na verdade, é um enganador e ele se revelará, né? Se revelará em determinado momento depois desse acordo. Lá em Mateus 24 fala, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até os eleitos. Amém? Isso aí. E isso já tem se levantado, sempre se levantou, né? Falsos cristos, né? Dizendo, eu sou o Cristo. Já apareceu muitos por aí, mas que negam a palavra. Então, muitos aí, fundadores de religião e tudo mais, seitas, na verdade, né? Que dizem, a salvação só existe aqui. Se existe uma igreja que diz que só há salvação ali dentro, isso é seita. Porque a igreja de Cristo ela é distribuída, né? Existem muitas, vamos dizer assim, muitas congregações. As pessoas se reúnem para congregar. Mas a igreja de Cristo, ela tem que ser baseada na Bíblia. E não roga para si, para a igreja a salvação é em Cristo. A igreja não salva, mas as pessoas que são salvas em Cristo têm a necessidade, sentem a necessidade no seu espírito de se reunir em torno desta palavra para congregar e ter comunhão com Jesus Cristo junto com os irmãos. Vocês estão entendendo? Isso é algo que é um fruto do Espírito, digamos assim. Essa paz, estar em paz com as pessoas que pensam não da mesma forma, mas que concordam com a doutrina bíblica. Porque a igreja nada mais é que a junção de diferentes em torno de uma mesma doutrina, né? Então é ressurreição, nós cremos na volta de Jesus, nós cremos no arrebatamento, nós cremos na salvação em Jesus Cristo. Esses são basilares da nossa fé cristã. Então, hoje em dia, o inimigo ele está enganando as pessoas, dizendo que, olha, tu também é cristão, tu também basta achar que Jesus é bonzinho, Jesus... Não, o cristão ele crê que Jesus é Senhor e Salvador. Não é só Salvador, as pessoas querem só o Salvador. Querem só ser salvas, mas não querem obedecer. Jesus, ele é o Salvador. Ele veio salvar. Mas também ele tem que ser Senhor da tua vida. E para ser Senhor da tua vida, tu tem que obedecer a palavra dele. E a palavra dele não vai mudar para te agradar, para agradar o teu sofisma, ou as mentiras que te contaram. Não, agora eu tenho que adaptar toda essa mentirada que me contaram aí. O evangelho tem que se adaptar a essas mentiras aqui, porque eu gosto disso aqui que me falaram, isso aqui é gostosinho
de ouvir, ai que eu vou reencarnar, ai que eu sou salvo pelas minhas obras. Não adianta de ficar se enganando, a gente é trapo da imundície, a nossa justiça é trapo da imundície. Tá? Não adianta, você pode ser a pessoa mais correta do mundo me escutando aí. Você tem péssimos pensamentos que se pudessem ser vistos, tu ia ficar envergonhada. Não adianta, tanto mulher quanto homem, quanto criança, qualquer pessoa tem pensamentos horríveis. A nossa natureza ela é corrompida, nós somos depravados por natureza. Essa é a verdade. E eu sei que as pessoas não querem ouvir isso. Não querem ouvir sobre a sua imundície, sobre a sua corrupção, mas a verdade é essa. Mas nós temos que buscar em Cristo a perfeição, porque só Ele é perfeito. E nós temos que ir rumo a Jesus. Ele é o alvo da nossa fé. Tá? Então Jesus disse que viria, porque Jesus existe desde sempre. Ele aparece no Gênesis, ele aparece durante o Antigo Testamento, tudo. Jesus ele não foi criado. Jesus é eterno. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e através dEle. Jesus e o Pai são um. Então Ele veio, tabernaculou entre nós, por isso que a palavra é tabernaculou, habitou. Por isso que existiu o tabernáculo, né, que era uma simbologia para Cristo, né, porque Ele habitava no meio do povo. Mas Ele tabernaculou num corpo de carne como nós, sofreu todas as tentações, porém não cedeu, porque Ele morreu perfeito, sem pecado, e deveria ser assim, para que fosse aceito, né, a nossa remissão. Então só Jesus, Ele veio e é o plano de salvação para a nossa vida. Então tudo que a palavra disse aconteceu, e Jesus disse em pessoa aqui, quando viveu conosco, que ia voltar. E o tempo da sua vinda se aproxima, da sua volta se aproxima. Então nós temos que ficar atentos aos sinais. E o verdadeiro cristão, que crê na Bíblia, que crê na palavra, não é levado por esses sofismas, por esses contos que agradam os ouvidos, né? Ah, que vai vir uma era de aquário, uma nova era, iluminada de seres que vieram de outros planetas e vão ajudar na reconstrução do mundo. Muito cuidado, meus queridos. Existem muitos espíritos enganadores aí, e com certeza o mundo espiritual existe, e eles oprimem e possuem muitas pessoas que têm brechas abertas e canais abertos. Mas a palavra diz que a fé é racional. O cristão verdadeiro ele não é possuído por nenhuma entidade. O verdadeiro cristão ele pratica a sua fé sem perder a sua consciência. Por isso que a gente não faz uso de bebida e nem de drogas, nem de coisas que alteram o nosso estado de consciência. Nós fazemos uso de oração, jejum, leitura da palavra, comunhão, congregação. São essas coisas que alteram o nosso estado de consciência racionalmente. Agora, coisas que anestesiam a nossa razão, ou nos deixam inconscientes e então mais sensíveis para sermos dominados e possuídos por entidades, sejam elas quais forem, isso não é algo cristão. A fé, a palavra já diz, a fé ela é racional. Em nenhum momento você perde a sua consciência. Por isso, hipnose e essas coisas dentro do cristianismo não são práticas da sã doutrina. Nós não perdemos a nossa consciência. Vocês têm que gravar isso bem, prestem atenção. O cristão não perde a sua consciência. Ele não deixa a sua razão. A fé ela é racional. Vocês precisam prestar muita atenção nisso, porque existem muitos fermentos aí, né? E o fermento ele leveda toda a massa, a palavra diz. Muitos falsos ensinos no meio da palavra, junto com a palavra que as pessoas estão pregando por aí, que levam as pessoas a cometerem enganos e se desviarem, porque o inimigo vem assim, é sutil. Começa com uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e quando você menos espera, você está crendo em coisas aí que não tem nada a ver com a palavra, nada a ver com a Bíblia. E cristão é aquele que crê na palavra de Deus. Mas vocês são muito radicais, tudo mais. Não existe radicalismo. A gente conserva a palavra, essa palavra aqui, a Bíblia mesmo disse que essa palavra aqui, tudo vai passar, só essa palavra não. Eu tenho que me adaptar a essa palavra.
nós temos que nos adaptar a Deus, a palavra dele, não o contrário. Eu não posso pegar a palavra e tirar o que eu gosto e deixar o que eu... pegar o que eu gosto, tirar o que eu não gosto e fazer uma coisa personalizada para mim. Não é assim que funciona. As pessoas têm que entender de uma vez por todas. Deixar o seu orgulho de lado, a sua vaidade e se sujeitar. As pessoas não querem se sujeitar a nenhuma autoridade, nem mesmo a autoridade de Cristo. Aí depois querem ser salvas por ele, de que jeito? Como é que não vai ser salvo por Cristo se não quer se sujeitar a ele? E aí dentro desse contexto da volta de Jesus, nós temos que estar preparados, porque nesses tempos virão muitos enganos, vai vir pesado. E precisa de pessoas que alertem sobre isso. A volta de Jesus está próxima, os sinais estão aí, né? Então, a gente tem que ter consciência para não ser enganado. Porque as doutrinas bíblicas da sã doutrina são bem claras. Ressurreição de Cristo. Essa é a base, é o cerne da nossa fé. Se você não acredita que Jesus ressuscitou, sinto muito. Se você não acredita na ressurreição dos mortos, eu sinto muito. Eu não sei no que você acredita, mas a verdade é a ressurreição. Não é reencarnação. Eu sinto muito. Eu já acreditei nisso. Isso não é a verdade. Eu falo isso para o seu bem. Eu falo isso para o seu bem. E eu vou dizer por que as pessoas gostam tanto da doutrina da reencarnação. Amor a este mundo. E a palavra, Jesus disse, aqueles que amam mais o mundo do que a mim, não são dignos de mim. Jesus fala que aqueles que me amam fazem guerra contra o mundo, contra o sistema desse mundo. As pessoas estão tão embebecidas por esse mundo, que elas querem ficar voltando para cá. Gente, isso é racional. As pessoas têm que abrir os olhos. As pessoas querem ficar voltando para este mundo. É um amor tão grande por este mundo que elas chegam a crer em algo que vai levá-las por um tormento eterno. Você tem que fazer a escolha de onde você quer passar a sua eternidade. É aqui, nessa prova que Deus lhe deu, essa dádiva, que é essa vida, que é essa prova, que é o tempo suficiente para te reconectar com Ele. A palavra sempre esteve aí. Jesus é a religação. Só que tu tem que te religar com o Pai, com Deus, através da palavra dEle, sem deixar que o inimigo te engane através de falsas doutrinas. Ele até usa a Bíblia para desviar as pessoas da verdadeira fé. Porque a fé que salva é aquela que crê que Jesus é Senhor e Salvador. Mas se Ele é Senhor, tu precisa obedecer a palavra dEle e não mudá-la, a palavra dEle, para agradar os seus ouvidos e os seus sofismas. Isso tem que ficar bem claro. A volta de Jesus está próxima. Nós temos que nos atentar para isso. E não é um estado de consciência a volta dele. A volta de Jesus ela é literal. Da mesma forma que ele subiu, ascendeu aos céus, ele virá. E isso está descrito na palavra, no Novo Testamento, em vários lugares. Até mesmo no Antigo Testamento existem profecias sobre isso. Jesus veio e confirmou tudo. Ele avalizou toda a palavra, Jesus Cristo. Amém? Que a gente possa ficar atento e alerta para a volta de Jesus, não nos enredando com as coisas deste mundo, procurando as coisas do alto, as coisas eternas, que a traça não come, nem a ferrugem corrói, não é mesmo? Né, amor? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Em Amém. Mateus 24:30. Amém. Mateus 24:30 aqui, conforme a minha bênção aqui da minha esposa leu. É isso aí. Deus abençoe.